Bom, irmãos, igreja, hoje nós queremos começar uma série de estudos chamado Discipulado Santo. Na verdade, nós vamos estudar durante 4 semanas. Vai ser uma série de 4 semanas, de uma forma um pouco resumida, para a gente conseguir realmente tocar nos pontos principais, tá bom? Quero aproveitar já e durante esses tempos que a gente vai ter aqui as quartas-feiras, caso você tenha dúvidas, caso você tenha perguntas, caso você tenha comentários, ideias que você queira tratar, expressar, pode falar comigo, pode escrever no meu WhatsApp, tá bom? Porque a gente quer fazer esses estudos. Esse estudo é um estudo com base bíblica, né, com base nas escrituras, porém tem muitos detalhes sensível. Como a ideia é começar com uma base bíblica, mostrando os pontos da Bíblia sobre o discipulado, mas tem muitos detalhes práticos do dia a dia, né? Que a gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas mais para frente a gente pode aprofundar com o intuito da gente se ajudar e crescer nessa área. Bom, primeiramente, né, o que é o discipulado cristão? O que é o discipulado entre discípulos? Não é? Alguns exemplos, né, que eu coloquei aqui para a gente, eu acredito que muitos de nós já sabemos, mas só para a gente reforçar: aprender e ensinar verdades espirituais entre cristãos, treinar, né, capacitar, para a gente poder realmente crescer, desenvolver nossos talentos, nossos dons, né? Seja de liderança, seja de ensino, seja de servidão. Todos nós com certeza temos dons e talentos, então o discipulado nos ajuda a gente se capacitar, ser capacitados para crescer, né, espiritualmente, como servir mais a Cristo, né, com os talentos que Ele deu a cada um, né? Pastorear também, porque no discipulado a gente consegue pastorear um ao outro, né? Cuidar um do outro na nossa fé, do nosso coração, da nossas condutas, do nosso comportamento. Então a gente consegue, através do discipulado, também pastorear o coração, a fé, né, de como nós estamos espiritualmente. Sem dúvida é amor, né? Porque quando a gente se interessa pela vida do outro, se importa pela vida do outro, quer ensinar o outro, quer ajudar o outro nessa caminhada, isso com certeza é amar, porque a gente está se importando com a vida do outro, a gente está saindo do nosso conforto, da nossa zona de conforto, que talvez o mais confortável é cada um ficar na sua, certo? Mas a partir do momento que a gente decide amar, a gente decide pensar no outro, decide pensar na necessidade do outro, não é? E é amizade também, é crescer em relacionamento, é crescer num relacionamento de amigos, porque não se trata apenas de fazer um trabalho, né, espiritual, mas se trata também de estreitar os nossos relacionamentos. A gente vai ver isso hoje um pouco, né? E por que discipulado santo? Né? Por que eu pensei nesse tema para a gente abordar esse assunto, discipulado santo? Bom, santo, né, para quem sabe, ou para quem não sabe, santo na Bíblia significa algo sagrado, né? Algo que foi consagrado a Deus, algo que foi separado, algo puro, sem mancha, sem culpa, né? Então a Bíblia fala que a Bíblia até chama os cristãos de santos, né? Chama o povo de Deus
de um povo santo, porque é um povo que Deus separou para Ele, é um povo que foi consagrado para Deus, é um povo que Deus tem como seu povo, né? Então, todo cristão é um santo. E quando a gente pensa na prática do discipulado, eu acredito que a gente tem que pensar de uma forma que isso é algo sagrado na nossa vida, é algo que a gente deve consagrar para Deus, porque isso é um princípio bíblico, a gente vê isso em toda a Bíblia, a gente vai encontrar exemplo de discipulado, né? Esses últimos meses, né? Eu andei assim, praticamente eu li o Novo Testamento inteirinho, focado no discipulado, como realmente eu posso ter base bíblica a respeito do discipulado. Eu fiz uma leitura rápida do Novo Testamento inteiro, justamente pegando escrituras, buscando escrituras, para eu ter realmente a convicção disso, para eu ter realmente base de que isso é algo importante na nossa vida. E eu sei, né, que de alguns anos para cá, nós perdemos muito essa convicção. Sabemos que é bíblico, sabemos que é a vontade de Deus, sabemos que está na Bíblia, porém, eu vejo que é algo fraco na igreja, eu vejo que é algo que a gente não luta, não batalha, ou não está realmente praticando com o intuito da gente se ajudar espiritualmente, da gente se fortalecer, se ajudar a crescer, né, espiritualmente, para a gente poder extrair o melhor de cada um para Deus, para a gente crescer na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, de como nós podemos ser mais usados por Deus, né? E hoje nós vamos começar então pelo mestre, vamos começar hoje pelo mestre em fazer discípulos, amém? Vamos começar por Jesus. Então hoje não temos escrituras aqui no telão, essas são as escrituras que nós vamos ler, e nós vamos estar lendo na nossa Bíblia, para a gente ter apenas esses exemplos aqui do discipulado de Jesus, amém? Então vamos lá em Marcos 1. Versículo 17. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Aqui é o início do ministério de Jesus, né? Com certeza, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, quando ele fala, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, obviamente que Jesus não chegou para os desconhecidos lá, né? Pedro e André, João e Tiago, que eram pescadores, né? Que estavam lá pescando, arrumando as suas redes. Certamente, Jesus não era estranho para eles. Eles já conheciam Jesus. Porém, eles não tinham um discipulado ainda com Jesus, né? Então, certamente, quando ele chama eles, sigam-me, eles já conheciam Jesus, eles já sabiam, né, quem era Jesus. Mas aquilo foi um chamado realmente oficial. Agora foi um chamado para eles serem realmente discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Então, a profissão deles era pescadores, né, profissionais de peixes. Eles eram pescadores profissionais, saíam para pescar de barco, de rede, né? Não era pescador de final de semana, ou de hobby, ou de pesca e pague, né? Dessas lagoinhas lá que você vai lá e paga pelo peixe. Não, eles iam para alto mar mesmo, porque era disso que eles viviam. Então Jesus usou o exemplo da profissão deles, de serem pescadores, e trouxe isso para a vida espiritual, que ia ser o propósito da vida deles daqui adiante, né? Vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão ser evangelistas, vocês vão ser discípulos que vão fazer outros discípulos, vocês vão
andar comigo e eu vou ensinar vocês como vocês vão ser pescadores de almas. Vocês vão usar esse propósito de vida agora para trazer almas para Deus, né? Então isso aqui é o propósito de todo discípulo. Ser o pescador de homens, ser pescador de almas. Da gente sair e ir levar o evangelho para outras pessoas, né? E Jesus ensinou a eles como ser pescadores de almas, né? Vamos lá em Marcos 6 agora. Versículos 7 ao 12. Então, podemos começar aqui no finalzinho do versículo 6, tá? Jesus envia os 12. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si. Enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Aqui nós vemos então o treinamento de Jesus, né? Lembra? Jesus falou para eles: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Com certeza, de Marcos 1 até Marcos aqui 6, Jesus andava com seus discípulos para todos os povos, e até então Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, e eles só acompanhando Jesus, só vendo a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, o ensinamento de Jesus. Só que chega um momento que Jesus faz o quê? Agora vocês vão anunciar o evangelho. Vocês vão pregar o evangelho, né? Então nós vemos aqui no finalzinho do 6 que nós lemos. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então Jesus, ele ia de cidade em cidade pregando, ensinando o evangelho, e os discípulos com ele, né? Mas a gente vê que Jesus estava ensinando eles também, porque ia chegar o momento que eles iam sair para evangelizar, eles iam sair para compartilhar a sua fé. E aqui a gente vê que Jesus dá instruções, né? Eles foram com essas foram as suas instruções. Então Jesus dá instruções, né? Olha, vocês vão fazer isso, não devem fazer isso, nem isso, né? E vão. E no 12 fala que eles saíram e pregaram. Então eles foram, né, para aquela missão. Então a gente já vê aqui o quê? O treinamento de Jesus. A gente vê uma direção prática, específica, do que eles deviam fazer, do que eles não deviam fazer, né? A gente vê o exemplo pessoal de Jesus, né? E aí depois eles voltam. Vamos lá no versículo 30 agora. Né? Versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Só aqui. Então a gente vê aqui o que? Eles voltando, animados de tudo que eles puderam aprender, todas as experiências que eles tiveram, né? E eles relatam para Jesus como foi. Então a gente vê aqui que Jesus estava realmente num processo de treinamento, ensinando eles como o que é ser um pescador de almas, né?
Então, o discipulado é isso, né? O discipulado, ele tem essa dinâmica, né? Da gente treinar um ao outro. Eu estou aqui hoje, irmãos, porque eu fui treinado. Alguém me capacitou, alguém me ensinou a pregar, alguém me ensinou a evangelizar, alguém me ensinou a ensinar outras pessoas, estudar a Bíblia com outras pessoas, né? Alguém me ensinou sobre namoro puro na igreja, alguém me ensinou sobre casamento, o papel do marido, o papel da mulher, né? Então, o discipulado, ele nos capacita, ele nos treina para todas as áreas da nossa vida, né? Então, isso é uma área importante do discipulado, né? Porém, não é somente isso, né? Vamos lá para João 15:15, porque a gente vê já o nível de relacionamento que Jesus chegou com os seus discípulos. Vamos lá em João, capítulo 15, versículo 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha aqui o relacionamento de Jesus com seus discípulos, né? Ele não era apenas um mestre, né? Claro, ele era o mestre e ele teve 3 anos para ele passar tudo o que ele sabia, tudo que ele podia. Ele teve aqueles 3 anos de discipulado intenso com seus discípulos, estava lá, né, andando todos os dias com seus discípulos, né, focado na missão dele também, porque ele sabia que esse era o propósito da vinda dele ao mundo. Ele sabia que ele não ia ter tempo para ficar pensando em mulher, pensando em faculdade, pensando em trabalho, pensando em lazer, pensando em viagem. Ele sabia que o propósito dele era deixar a palavra de Deus com os discípulos que iam levar essa mensagem para o mundo todo. Mas a gente vê aqui que conforme Jesus ia andando com seus discípulos, não era um relacionamento frio. Havia sentimento, havia amizade, né? Tanto que agora ele fala, vocês já não são mais, não chamam apenas de servos, como se ele fosse o mestre e os outros fossem subalternos ali. Eu os chamo de amigos, né? Então o discipulado também é isso, né? Quando a gente pensa num relacionamento discipulado, obviamente que tem que ter esse nível, né, de profundidade, de relacionamento, de querer realmente construir uma amizade profunda, né? A gente vê Jesus compartilhando de seu coração com os seus discípulos lá no Getsemane, né? Quando ele estava naquela aflição, naquela dor, naquela luta, ele chama os seus discípulos para orar com ele, né? Ele expressa a aflição que ele estava sentindo. Ele não estava ali se fazendo de forte, de intocável, né? Ele estava realmente num momento de fraqueza e ele expressou isso, né, para os seus discípulos. Então a gente vê que havia uma amizade, né, no relacionamento deles. E aqui então já é o final dos 3 anos. Aqui João 15, ele já está ceando com os seus discípulos a última ceia, porque depois daqui ele já é preso. Então na última ceia que ele teve com os seus discípulos, né, ele passou um tempão com eles ali, conversando de várias coisas, né? Mas a gente vê o progresso, a gente vê o crescimento em 3 anos, como eles começaram sendo apenas, né, discípulos, aí passou o treinamento, né? Ele chamou eles para serem seus apóstolos, e aí no final já do seu ministério já são seus amigos. Então a gente vê aqui o crescimento do relacionamento, né? Aí nós vamos lá para Mateus 28. Porque já em Mateus 28, Jesus já tinha
sido morto, já tinha ressuscitado, e ele está lá, né, com seus discípulos novamente, dando suas últimas instruções antes dele ascender. Ele ficou 40 dias com seus discípulos após a ressurreição, né? E ele deu várias instruções para os seus discípulos após a ressurreição. Então vê que Jesus estava sempre treinando, sempre ensinando, sempre capacitando, sempre preparando eles para a missão da vida deles, para o propósito da vida deles, né? Então aqui no versículo 18 ao 20, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. As últimas direções, né, as últimas palavras, aqui é a famosa grande comissão, né, porque é o grande chamamento, é a ordem, né, que ele deixa para seus discípulos não esquecerem do que eles tinham que fazer após a sua subida ao céu, né? Então, olha só, né? Se a gente pega os verbos aqui, primeiramente ele fala vão, né? A gente tem que ir. Os discípulos tinham que ir. Façam, né? Eles tinham que fazer. Então, olha só que tem toda uma sequência, né, lógica. Primeiro eu tenho que ir, eu tenho que ir a algum local, ir a uma cidade, ir a um bairro, ir a uma rua, ir a uma praça. Eu tenho que sair de um lugar e ir para outro, onde tenha gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Mas não é só pregar, não é só anunciar, é fazer, é capacitar, é formar, é treinar essa pessoa a entender o que é ser um seguidor de Jesus, a entender o que é ser um discípulo de Jesus, né? Façam discípulos de todas as nações, né? Para o mundo inteiro. É um mandamento para todo mundo, né? Para todas as nações. Então, olha, eu sei que isso talvez não tenha a ver aqui com o discipulado, mas a gente tem que lembrar da missão de que a igreja ela tem que se espalhar por todo o mundo, né? Esse é o mandamento, é a grande comissão de Jesus. Vão a todos os povos do mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Depois de ir fazer, depois vem a pessoa realmente entender o que é ser um discípulo. Ok, então agora ela pode ser batizada. Qual é o batismo que Jesus mandou? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas, que a gente aprende também que o batismo é para a remissão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. A pessoa foi batizada, ela nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Ela é uma nova criatura, é uma nova, é um bebê na fé, como a gente chama, né? Um discípulo novo, foi recém-batizado. Agora nós vamos largar essa pessoa? Vamos deixar, agora você é salvo, vai com Deus? Não. Ensinando-os a obedecer tudo. Esse ensinando-os a obedecer tudo, esse é o processo de discipulado durante toda a nossa vida. Porque a gente só vai terminar de ser discípulo, só vamos terminar e parar de ser discípulo, de aprender e ensinar. Lembra o que é o discipulado cristão? É aprender e ensinar, é pastorear,
é amar, é amizade. Isso só vai terminar quando a gente é enterrado de novo, né? Quando a gente vai para debaixo da terra e a alma vai para o céu. Então Jesus deixou essa grande comissão para os seus discípulos, né? Se hoje nós somos discípulos de Jesus, nós temos que entender que isso agora é para nós, não foi apenas para eles, é para nós hoje também. Agora vamos lá em Atos, capítulo 3, Atos 4, perdão. Acho que é. Vamos lá, Atos 4, versículo 13. Então aqui, ó, Jesus já foi para o céu, já veio o Espírito Santo, e agora o Evangelho está nas mãos dos apóstolos. Atos 4, 13. Atos 4, 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, os apóstolos, depois de Atos 2, né, depois da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, Pedro se levantou, pregou em Atos 2, né? Arrepende-se, cada um de vocês seja batizados para o perdão de seus pecados e receba o Espírito Santo. Quase umas 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. E eles começaram a pregar então o Evangelho, né? Para todas as pessoas. E eles começaram a causar incômodo na sociedade judaica, porque eles estavam realmente indo contra a lei de Moisés, os costumes dos fariseus, dos líderes religiosos daquela época. Eles começaram a incomodar, porque estavam pregando um novo ensinamento, que era sobre Jesus, né? Então eles foram ameaçados várias vezes, foram presos, mas eles não se deixaram levar pelas ameaças, pela perseguição. E aqui, olha, fica nítido que eles perceberam que Pedro e João eram homens simples, né? Eram homens que não tinham uma instrução acadêmica, né? Não era parte de um grupo assim seleto de pessoas estudadas, né? Naquela época eram pessoas comuns, trabalhadores, tal. Mas eles perceberam que eles andaram com Jesus. Olha aqui a transferência, né, que a gente vê já de convicção, de caráter, de fé, que eles já tinham neles por terem andado com Jesus, por terem sido discípulos de Jesus. Eles pensavam que iam acabar com o movimento de Jesus, crucificando Jesus na cruz. Pelo contrário, eles crucificaram Jesus, mas Jesus deixou 12. Né? Bom, um não estava com ele, mas depois entrou outro no lugar de Judas, né? Matias. Continuou os 12. E esses 12 saíram por todo lugar, justamente pregando o Evangelho, aquilo que Jesus mandou eles fazerem. Né? Então aí começa a fase, então a época, né? Dos apóstolos. Né? Então passa a época de Jesus, Jesus fez seus discípulos, Jesus foi embora e ficaram os apóstolos. Agora começa a época dos apóstolos, que a gente vê isso no livro de Atos. Então vamos lá em Atos 2, capítulo 42, Atos 2, versículo 42.
Então, tudo que Jesus ensinou para os seus discípulos nos evangelhos, agora eles começaram a ensinar também para os cristãos batizados, né? Para a igreja. Começou então a igreja de Cristo, e agora a gente vê que os apóstolos então começam a praticar tudo aquilo que Jesus ensinou e ordenou eles fazerem. Então, em Atos 2:42, né? A gente vê aqui, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, Jesus falou o que para esse Mateus 28? Ensine-os a obedecer tudo o que eles tenham ordenado. Bom, a gente vê aqui então a prática do que Jesus ensinou, do que Jesus ordenou eles fazerem, né? Por quê? O evangelho é fé, arrependimento, batismo, né? Conversão e vida nova. Mas só que a vida cristã não acaba no batismo, ela começa no batismo. Então o que vem agora depois do batismo? É o ensinamento, é o discipulado, é tudo que Jesus ordenou. E aqui os apóstolos também estavam o quê? Ensinando o povo agora como que a gente vai viver, como é que a gente vai realmente andar da maneira como agrada a Deus, né? Então os apóstolos agora era Jesus na vida dos cristãos lá do primeiro século, né? Aí nós vamos lá para Atos 11. Então o evangelho já começou a se espalhar. Vamos lá em Atos 11. Atos 11, 25 ao 26. Então os apóstolos estavam obedecendo, né, fielmente tudo que Jesus ordenou a eles, né? Então em Atos 11, versículos 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha aqui. Barnabé, a gente não fala muito sobre Barnabé, mas Barnabé era um cara incrível, né? Saulo, quando ele foi batizado, né, que depois ele se torna Paulo, todo mundo tinha medo dele. Por quê? Porque Saulo, todo mundo sabia que era um perseguidor da igreja, né? Ele queria acabar com a igreja. E aí Saulo encontra com Jesus, ele é batizado, né? Mas os cristãos tinham medo de Paulo, ou de Saulo. E aí queriam matar ele. Aí o que fizeram com ele? Mandaram ele lá para a cidade natal dele, né? O nome dele era Paulo de Tarso, certo? Cidade onde ele nasceu, Tarso. Aí ele fica lá um tempo em Tarso. Barnabé, que era um homem espiritual, um homem maduro, né? Quando todo mundo tinha medo de Saulo, Barnabé foi o primeiro que chegou para ele lá, buscou ele e levou até os apóstolos e apresentou para os apóstolos que agora ele havia se tornado um cristão também, para eles não terem medo de Saulo, que agora ele era um cristão. E aí Saulo vai lá para a cidade dele, fica lá, e Barnabé é enviado para Antioquia. A igreja começou a crescer em Antioquia, os apóstolos estavam em Jerusalém, a igreja começou a crescer em Antioquia, e enviaram Barnabé. Barnabé, ele era considerado um apóstolo também. Ele era tão maduro espiritualmente que ele era considerado como se ele fosse um apóstolo, entre os apóstolos. Barnabé lembra de Saulo, vai lá até Tarso buscar Saulo e traz ele para Antioquia. Ou seja, Barnabé, ele era um homem visionário.
Ele é um homem que... tanto que ele treinou Saulo, que depois Saulo se tornou Paulo, e Paulo se tornou o grande apóstolo Paulo. Até que a gente vê num momento lá que a Barnabé, que também treinava João Marcos andava com ele no mesmo time missionário ali. E aí, no determinado momento, eles entram no desacordo. Barnabé vai para um lado e Saulo vai para outro lado. Mas eles formaram uma parceria fantástica. Eles discipularam muita gente. Eles ensinaram muita gente, como a Bíblia menciona aqui. Eles fizeram muitos discípulos e ensinaram. E eles foram para a igreja, fizeram discípulos, mas eles também estavam lá o quê? Treinando, ensinando, capacitando, ajudando aquela igreja a ficar fiel, ficar forte, ficar firme na palavra de Deus. E tudo isso tem a ver com o discipulado. O que é? Encorajar, fortalecer, exortar, ensinar a palavra de Deus corretamente, né? Então a gente vê aqui que nós já vemos uma parceria fantástica aqui que durou por muito tempo, Barnabé e Saulo. Aí vamos lá para outro exemplo agora, em Atos 16. Atos 16, do 1 ao 5. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. O que a gente vê aqui, irmãos? Agora não é mais Saulo, agora ele já se tornou Paulo. Já era um missionário, já era um homem que começava igrejas na onde ele ia, não é? E ele então conheceu um jovem discípulo chamado Timóteo. Timóteo era um discípulo que brilhava na igreja. Era um discípulo que todo mundo falava bem dele. Um jovem que todo mundo falava bem dele, por quê? Porque ele devia ser um discípulo dedicado, um discípulo fiel, um discípulo muito evangelístico, que realmente todo mundo amava ele, todo mundo gostava dele. E Paulo, eu quero levar esse rapaz comigo, eu quero que esse rapaz seja meu discípulo. Eu quero que esse Timóteo venha comigo nas minhas viagens. Mas olha só que interessante, não é? Timóteo aceitou o desafio de ir com Paulo, mas ele não só acompanhou Paulo nas viagens. O que Timóteo fez para ser um discípulo de Paulo? A Bíblia aqui diz que ele foi circuncidado. Porque ele era filho de pai grego, né? A mãe era judia e o pai era grego. E para Paulo não ter problema com os judeus que ele ia encontrar nas suas viagens, porque Paulo sempre ia pregar nas sinagogas para os judeus, para não saberem que tinha um rapaz ali que era um incircunciso, como eles tinham muito preconceito, muita, né? Não se davam com os não-judeus, com os não-judeus. Paulo, então, circuncida Timóteo. E Timóteo se deixa ser circuncidado. Já era um jovem. A gente sabe que a circuncisão para o judeu é o 8º dia de nascimento, né? E aí tudo bem, uma criança com 8 dias de nascida, ela não... Talvez sente dor, mas rapidinho já cura, né? Já passa.
Mas você já ser circuncidado adulto naquela época, eu não sei se já havia anestesia. Provavelmente não. Mas aqui, o que eu quero falar aqui? É um nível de comprometimento com Deus. Timóteo, ele se deixou ser circuncidado, não é porque ele foi obrigado, se sentiu obrigado. Ele podia muito bem falar para Paulo, não, obrigado, não estou afim, eu quero ficar sendo discípulo aqui na minha cidade mesmo, na minha região mesmo, não preciso fazer isso. Mas por ele ver que era um chamado de Deus, né? Por ele ver que aquilo era um privilégio, uma honra, andar com o apóstolo e andar com um missionário, andar com um discípulo que era tão entregue à missão, ele viu isso como, opa, tô dentro, tô junto. Né? Então a gente vê aqui que o discipulado, ele chama a gente também a ter um nível de comprometimento, né? Para Deus. Porque isso é algo para Deus. Né? Então vamos lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 agora. Então o jovem Timóteo, né, se tornou um evangelista. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 16. Então, o jovem Timóteo se tornou um evangelista, ele se tornou um dos auxiliares de Paulo. Então, a gente vê aqui o crescimento de Timóteo por ele andar com Paulo. E isso, irmãos, é o processo do discipulado. Isso é a importância do discipulado, para a gente não ser a vida inteira jovens, como pensar como jovens, mas ser pessoas que vão crescer e amadurecer e se tornar evangelistas, pastores, mestres, né? Homens e mulheres de Deus. Aqui no versículo então 10 ao 16, vamos ler juntos aqui. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Vamos continuar, por favor. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu queria ler só o 10, mas eu quis ler todo o texto para a gente entender aqui o texto. Aquele jovem Timóteo, que era um bom rapaz, amado, né, pela igreja que ele fazia parte, ele quis andar com Paulo. No que ele quis andar com Paulo, ele nunca mais foi o mesmo. Porque ele cresceu, ele amadureceu, se tornou homem. E um grande homem de Deus. E a gente vê aqui que agora ele era líder de igreja, ele liderava igrejas, Timóteo. Ele era o auxiliar direto de Paulo, onde ele tinha autoridade para nomear presbíteros nas igrejas onde ele ia. E Paulo aqui fala sobre o exemplo de Timóteo, a vida de Timóteo, né? Timóteo ele fala aqui, ó, você tem me seguido de perto. Ou seja, ele era um discípulo ali, andava colado com Paulo, junto com Paulo, né? E ele imitava Paulo, imitava o coração de Paulo, a fé de Paulo, né? A vida de Paulo.
E depois Paulo fala para ele sobre... Paulo reforça, né, para ele, olha, você permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Olha, permaneça nas convicções que você aprendeu. Não esqueça das convicções. Né? E aí ele fala da Bíblia. Depois ele vem com a Bíblia. Olha, a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, repreensão, correção, instrução. Para quem? Para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Deus quer que cada cristão, cada discípulo dele, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas para eu ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, eu tenho que estar, o quê? Me submeter à palavra de Deus para aprender, para ser corrigido, para ser instruído, para ser ensinado. Que dessa mesma forma, com o que Deus me ensinou, com o que Deus me capacitou, com o que Deus fez na minha vida por meio de outros homens, eu possa também ajudar outros homens, outras mulheres, deixarem de ser bebês da fé, deixarem de ser crianças espiritualmente, se tornarem homens e mulheres de Deus. Como isso é possível? Por meio da palavra de Deus, por meio da instrução, por meio da correção, por meio do ensino, por meio do amor, por meio da amizade, por meio da instrução, por meio das nossas parcerias que a gente vai fazendo e construindo na igreja. Né? Então esse é só o exemplo de Timóteo, mas tem Epafrodito, tem Erasto, tem Tito. Paulo, quem andava com Paulo não era a mesma pessoa, né? Porque Paulo com certeza ele ia ensinar tudo que ele também havia aprendido para poder transferir a palavra de Deus. Então, irmão, hoje, né, nós vamos parar por aqui, mas hoje foi esse ponto, né? A gente começar vendo o discipulado de Jesus e começar vendo o discipulado dos apóstolos após, né, a etapa, então, de Jesus. Nós vamos continuar com outros pontos, com outras bases, né, sobre o que a Bíblia fala sobre discipulado nos próximos tempos. Nós vamos ter quatro etapas como essa aqui, para a gente falar só sobre discipulado, tá bom? Com o intuito da gente aprender, se capacitar, tirar dúvidas, ter convicção sobre isso, né? E como igreja também a gente crescer numericamente e espiritualmente como cristãos, como discípulos de Jesus. Amém? Vamos terminar com uma oração? Pai nosso Deus, obrigado pelo discipulado de Jesus, primeiramente, pela sua palavra que nos ensina, ó Deus, pelo exemplo de Jesus, por ele ter vindo, Pai, como mestre, mas também como servo, onde ele veio para nos servir, veio nos amar, veio para nos salvar e veio para nos dar esse propósito também de vida, de ser pescadores de homens, pescadores de almas, ó Deus, e que assim o Senhor possa fazer a nossa vida, Pai, que a gente possa ser um Timóteo, um Paulo, um Barnabé, um Pedro e tantos outros discípulos e homens de Deus, mulheres de Deus, que nós vemos na sua palavra, que a gente possa hoje replicar também na nossa vida e na igreja, Pai. Obrigado por esse tempo que tivemos hoje. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.